Quem nunca se sentiu escolhido na vida pode descobrir que é escolhido no céu. Eu vi esse trecho de um comentário de um rapaz que eu sigo no Instagram e isso faz muito sentido, tá? Deus, ele isola quem ele quer usar. Então, se você tá se sentindo isolado das pessoas, rejeitado, você pensa assim, as pessoas não querem estar perto de mim, eu sinto como se as pessoas me deixassem de lado, eu não me sinto pertencente, a chance é grande de que Deus tenha um propósito na sua vida, tá? Deus, ele trabalha, gente, de uma forma misteriosa. E Deus, ele isola o escolhido para poder moldá-lo, para poder tratá-lo. Quando a gente está no meio das pessoas, a gente é moldado pelo ambiente, a gente se deixa levar pela opinião das pessoas. E aí Deus não consegue tratar o nosso coração, porque a gente não consegue parar para ouvi-lo. Não é porque Deus não fala conosco, é que a gente não consegue prestar atenção no que Deus está falando para nós. Então, muitas vezes, Deus separa a gente, isola a gente para fazer com que a gente venha buscar mais a presença dele, para que a gente esteja mais perto dele. E aí a gente vai estar mais atento ao que ele quer nos dizer. Então, não se sinta mal, não se sinta abandonado, triste, rejeitado pelos outros. Quando você sentir isso, entendeu? É duro, é difícil, é o que as pessoas geralmente chamam de deserto espiritual. E sim, na minha vida existiam muitos momentos que eu passei por isso, por esse deserto espiritual. E é muito doloroso realmente, assim, se fosse pra, assim, a gente ver toda a trajetória que a gente iria passar, até a gente ter maturidade, crescer espiritualmente, muitas pessoas escolheriam não passar. E é por isso que Deus, ele não vai dizer pra você o que você vai passar no processo. Deus às vezes diz o que você vai, onde você vai chegar. Mas Deus não diz o processo que você vai passar, porque realmente é muito doloroso, gente, mas vale muito a pena. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer evoluir emocionalmente, você vai passar por algumas situações desconfortáveis, mas isso vai fazer você ser uma pessoa melhor. Isso vai fazer com que você venha crescer. Então, assim, eu passei por muitas situações difíceis e tudo mais, mas eu sei que em todas essas situações Deus teve um propósito. Então, hoje em dia eu aceito mais a minha solitude, eu aceito mais ficar na minha própria companhia. Hoje em dia eu não vejo tanto problema em ficar só. No começo, meu Deus, parecia ser uma tortura ficar sozinha, sabe? Eu não queria ficar sozinha, eu não queria ficar na minha própria companhia porque eu não gostava da minha própria companhia, de estar sobre a minha pele. Mas depois que eu entendi que eu também não estava totalmente sozinha, porque eu tenho a presença de Deus comigo, a partir do momento que eu convido Deus para fazer parte da minha vida, que eu busco ter um relacionamento com Ele, eu não estou mais só, Deus está comigo. Onde quer que eu esteja, Deus está comigo. Então eu estou guardada, eu estou protegida, né? Eu sempre falo com Deus todos os dias pela manhã, então eu chamo a presença do Senhor. Então, mesmo que ao longo do dia eu fique muito parte do tempo só, na verdade não totalmente só porque eu fico cuidando do meu filho bebezinho, né? Mas assim, muitos momentos sozinha, quando meu filho dorme ou alguma coisa do tipo, eu entendo que eu tenho Deus, que eu posso falar com ele 24 horas, que ele jamais vai estar ocupado para me responder, para falar comigo, sabe? Então, gente, não se sinta só, não se sinta abandonado por Deus. Existem fases que você pensa assim, ah, Deus não me responde, eu sinto como se Deus não me visse, mas em tudo Deus tem um propósito. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês, acalma o coração. Porque muita coisa que hoje não faz sentido na vida de vocês, lá na frente vai fazer. E vocês vão entender por que você passou pelo que você passou. Eu passei por muitas dores na minha vida que hoje em dia faz totalmente sentido o que eu passei. Apesar que na época eu sofri, senti dor e não entendia, mas hoje em dia eu entendo. Que muitas decisões que eu tomei foi de forma imatura, foi errada. Eu não tinha consciência de muita coisa, dos impactos que muitas das minhas atitudes poderiam trazer. E hoje em dia eu cresci, eu amadureci espiritualmente. Eu dou glória a Deus por isso, glória a Deus por Deus ter aberto os meus olhos, porque eu poderia estar no caminho errado ainda, eu poderia estar trilhando o mesmo caminho de perdição que eu estava trilhando, mas graças a Deus, Deus alcançou a minha vida e hoje eu espero fazer decisões diferentes, né? Ser mais madura, agir mais equilibrada emocionalmente, no sentido de ter decisões mais acertadas, porque eu acredito que hoje em dia, né, que eu sou formada em pós-graduação em neurociência e tudo mais, foi uma área assim que eu comecei a gostar muito também. Eu acredito que isso me melhorou muito como pessoa, né? Ter buscado esse conhecimento e a presença de Deus, principalmente porque eu acredito que só Deus verdadeiramente pode mudar uma pessoa, mudar a mentalidade de uma pessoa, fazer com que essa pessoa ela comece a enxergar o que ela não estava enxergando. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. Tinha muita coisa que espiritualmente eu não enxergava e depois de um tempo eu comecei a enxergar. Comecei a pensar, eita, essas minhas atitudes não tá certo. Eita, esse meu modo de ser, esse meu modo de falar não tá certo.
né? Muitas vezes eu percebi que eu falava de forma grosseira. E aí, sempre tinha aquele padrão, né? Aí eu fui pedindo desculpa às pessoas quando eu tratava mal, quando eu falava uma coisa que eu não devia. Aí eu sempre dizia, olha, me desculpa aí pela forma que eu falei, não devia ter expressado, mas fui criando consciência, né, gente, dos meus defeitos, dos meus erros, das minhas falhas. E hoje em dia eu busco melhorar. Então, não é que eu não cometa erros, não é que eu não tenha falhas, mas hoje em dia vamos dizer que eu sou mais rápida em corrigi-los, né? Digamos assim. Antigamente eu tinha uma certa resistência de admitir os meus erros e admitir minhas falhas, mas depois de um tempo Deus foi moldando meu coração para eu entender que quanto mais rápido eu admitir minhas falhas, pedir desculpa e me consertar, melhor. Entendeu? Principalmente nos relacionamentos, porque muitos relacionamentos são impactados por isso. Muitas vezes não é nem pelo seu erro, porque a pessoa está disposta a perdoar você. O problema é você não ter humildade para reconhecer o seu erro, que faz com que a outra pessoa perca a admiração por você. Porque quando você não quer admitir o seu erro, é como se você estivesse dizendo para outra pessoa, olha, você não é tão importante para mim. Você não é tão valioso assim. Você não vale o meu pedido de desculpa. Você não vale, tipo assim, a gente se reconciliar. Você voltar a ter uma admiração por mim. É como se fosse essa mensagem que você estivesse dando, entendeu? Como se a pessoa não valesse a pena. Porque você sabe, né? Quando você não tem humildade para pedir desculpa, a outra pessoa perde um pouco a admiração que tem por você. Sabe? A forma como a pessoa te vê não é da mesma forma, mas a pessoa, ela costuma te ver de uma forma, e aí quando, aos poucos, a cada vacilo, sem você se consertar, a pessoa vai perdendo a admiração, ao ponto da pessoa depois pensar, tanto faz essa pessoa estar na minha vida como não está, porque essa pessoa não me traz mais admiração, essa pessoa não me traz, sei lá, um exemplo de vida. Porque a gente esquece disso, né? A gente esquece que muitas pessoas estão olhando para nós como exemplo. Às vezes tem gente que admira você e essa pessoa tá vendo você como exemplo. E à medida que você vai aos poucos errando, sem se consertar, sem fazer nada para resolver isso, a outra pessoa vai pensar, nossa, era essa pessoa que eu tinha admiração? Não acredito, nem parece aquela pessoa que eu olhava com tanto orgulho, com tanta admiração, assim, que com tanta vontade de querer seguir aquele exemplo. Quem é que vai querer seguir o exemplo de uma pessoa arrogante, de uma pessoa prepotente, né? A Bíblia já diz que a arrogância, ela precede a queda, né? Precede a ruína. Então, a gente não pode ter esse tipo de comportamento. Então, eu acho que, sim, são várias coisas que Deus vai tratando no nosso coração, mas esse período do deserto, esse período de você ficar só, isolado, realmente é algo que dói. Mas que cura ao mesmo tempo, né? Deus, ele faz a ferida e ele mesmo sara. Ele faz a ferida, mas ele também cura. Então, tenha calma se você está passando por momentos de ferida, porque o mesmo Deus que permite essas situações também vai te curar. Desde que você busque a presença dele, de verdade, e você chame ele para curar as suas dores, suas feridas. Deus tudo pode fazer na sua vida.